modelos de QSR 2D. Ou seja, a gente está usando modelos de QSR que foram desenvolvidos utilizando, por exemplo, log-P, TPSA, hidrogênio, ligação, número de átomos com ligação de hidrogênio, aceptores de ligação de hidrogênio, ou doadores de ligação de hidrogênio, etc. E agora eu vou mostrar para vocês como seria isso numa visão 3D, utilizando a proteína-alvo do medicamento. Aqui vocês já ouviram falar do modelo docking. Hoje, com certeza, vocês ouviram falar isso nas palestras mais cedo. Que o docking nada mais é do que quando a gente observa como a molécula-alvo ela vai se ligar com a proteína o seu alvo biológico, e ela vai interagir com ele. Então, como essa molécula que é o ligante, ele vai estar interagindo com o receptor. E aqui, o que a gente faz nada mais é do que nós vamos acoplar o nosso gerador com o Docker. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está gerando moléculas, no lugar de utilizar o modelo que é SAR agora, para avaliar a atividade da molécula, a gente vai utilizar o docking para poder dizer se a molécula ela vai ter uma boa atividade biológica ou não. Claro, essa técnica do docking, utilizando o Structure Based, ela tem a limitação dela. Por quê? Porque a gente não vai poder fazer essa modelização para moléculas que são para as atividades farmacocinéticas. A gente não vai ter essa interação direta quando a gente está falando aqui da excreção do medicamento, quando a gente está falando aqui do metabolismo. Claro que o metabolismo tem as CYPs, etc., mas é muito mais, vamos assim dizer, inespecífico do que a ligação de um fármaco com o seu alvo específico, certo? Aqui é só um exemplo, a gente já desenvolveu, a gente já colocou em prática esse modelo generativo com alguns projetos, como, por exemplo, com a empresa chamada OncoDesign, notamente algumas outras indústrias, como EDDC, como SRI. SRI foi uma colaboração que tivemos aqui agora sobre o coronavírus. Quando o coronavírus ele começou a crise, nós fomos contactados por uma indústria dos Estados Unidos, se chama SRI, que essa indústria ela pediu para a gente o auxílio para desenvolver medicamentos eles estavam desenvolvendo contra o vírus influenza, e também ia ter a utilização contra o coronavírus. Esse é um dos projetos que eu sou líder aqui na Ictus, e a gente utilizou o Structure Based, essas técnicas de desenvolvimento em 3D, diretamente para optimizar o contato com um alvo, como forma de gerar moléculas. Aqui é só um exemplo, que essa geração ela foi feita diretamente. Esse é o exemplo da OncoDesign. Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês o desenvolvimento que a gente teve, os resultados que a gente teve com a SRI, porque vai ser possivelmente uma patente. E aqui é, por exemplo, só o resultado que a gente tem da geração de uma molécula com o contato diretamente com o alvo. Aqui. Então, vocês podem ver que essa molécula ela foi gerada diretamente no situativo, e ela está tentando aqui optimizar todas as interações que ela tem com o seu alvo ao mesmo tempo. Aqui é só uma simples pipeline de tudo que a gente está utilizando quando a gente está utilizando esse modelo generativo em Structure Based, mas não é muito interessante. Aqui é só para dizer que conforme a primeira molécula que a gente vai generar, ela não está optimizada, e conforme o tempo vai passando, que as moléculas estão sendo ainda cada vez mais optimais. Aqui é só para dizer isso. A gente está utilizando aqui um Contact Score, que é um score que a gente desenvolveu aqui na Ictus para poder avaliar a qualidade do docking da molécula também. A gente está usando Docking Score, a gente está utilizando um Final Score, etc. E aqui são só alguns exemplos de moléculas que foram geradas em colaboração com a OncoDesign, que são moléculas que são muito próximas das moléculas do dataset inicial, mesmo que no nosso
que o nosso gerador nunca tenha visto nenhuma dessas moléculas antes. Ele já conseguiu gerar moléculas que são muito similares a essas daqui, porque a gente não mostrou ao gerador essas moléculas, claro, porque senão isso é trapacear. A gente mostrou já ao gerador moléculas que são ativas nesse alvo e dessa forma. Então, se a gente tivesse feito isso, a gente estava induzindo o gerador de gerar moléculas próximas a essa aqui, mas que não foi o caso. E mesmo sem ver essas moléculas, o gerador ele conseguiu gerar moléculas que são muito similares a essas aqui, do que a gente encontrava no dataset inicial do cliente. E aqui é só para dizer que atualmente essas moléculas estão em etapa de síntese. Agora, a gente não tem o resultado ainda dessas moléculas, infelizmente seria ótimo, mas elas estão sendo sintetizadas. E aqui, para finalizar para vocês,